Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste dia 8 de junho de 2025, dia em que a Igreja relembra o Pentecostes, nós queremos meditar nas palavras que encontramos registradas no Salmo 139. Salmo 139. O Salmo 139 nos mostra atributos de Deus. Os atributos não transmissíveis, são únicos e exclusivos da divindade, únicos e exclusivos de Deus. A sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Oni é tudo, todo. Onisciência, tudo ele sabe. Onipresença, ele está em todo lugar. E a onipotência, ele pode tudo. E aí nós lembramos da passagem que o apóstolo Paulo nos diz que ele pode tudo, além do que pensamos, infinitamente além do que pensamos. Tal é o poder de Deus. Então, o Salmo inicia com a onisciência de Deus. Os versículos 1 ao 6 do Salmo 139, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso alcançar, não a posso atingir. O nosso coração é conhecido por Deus. E quando a palavra coração aparece aqui, ou nós mencionamos a palavra coração, não se refere de maneira alguma ao nosso músculo que bombeia o sangue, nem aquele conceito meloso moderno. O nosso coração, os iconezinhos e coraçãozinho e coisas assim. Não tem nada a ver com isso. A palavra no hebraico é levav. E é um conceito não ocidental, é um conceito oriental, que significa o nosso mais íntimo. De onde vem os pensamentos, o raciocínio e as emoções. Mas aí o pastor está misturando, não? No Ocidente que nós fizemos essa separação. Não, a gente pensa com a mente e sente com o coração. A gente fez essa separação. No original, o nosso mais íntimo é que produz os pensamentos, as ideias, os raciocínios e as emoções. E a isso a palavra chama, no hebraico, chama de levav, o nosso levav. Que nas traduções vão ter que dar uma palmatória, o nosso coração, mas tem que tirar essa ideia moderna, Então, Deus conhece o nosso íntimo, é isso que está escrito aqui, essa onisciência de Deus. E qual é a relação com a palavra de Atos? Se deixam marcado lá, Salmo 139, deixem marcado aí, e nós vamos para Atos. Em Atos 2, 37, quando o apóstolo Pedro se levanta e faz a sua mensagem, ouvindo eles isto,
né? Os que estavam aí, que haviam visto como esses galileus haviam falado em línguas, haviam falado em idiomas que nenhum deles sabia, conhecia, né? E os que estavam ao redor os tinham ouvido falar na sua própria língua materna, está escrito aí. Então, o dom de línguas, como se fala muito hoje, não são bobagens, são idiomas. Isso que aconteceu no Pentecostes, né? E aí o apóstolo Pedro se levantou e disse: isto é o cumprimento da profecia de Joel. Não fiquem pensando que isso está se cumprindo até hoje. Não. O Pentecostes se cumpriu uma vez só. Não está acontecendo a cada domingo, a cada semana, ou um Pentecostes e outro Pentecostes e outro Pentecostes. Não. O Pentecostes se cumpriu lá. Tanto que Pedro se levanta e diz claramente: isto é o cumprimento de Joel. Tá? Então, o que aconteceu? Versículo 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? No Pentecostes, o Espírito Santo tocou os corações, tocou os levav, tá? Dos que estavam ouvindo a palavra. E lá em João 16, 8, nós lemos: e quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esses homens foram tocados nos seus corações, né? Compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos? Tá? A segunda parte, voltando para Salmos, né? É a onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Versículo 7. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, deserto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Aqui o salmista está dizendo que Deus está em todo lugar e não há para onde o homem se ausentar, fugir da presença de Deus. Aí em Atos, no versículo 5, nós encontramos a expressão homens de todas as nações. Homens de todas as nações. O que aponta isto? Aponta exatamente a esta expressão que encontramos em Salmo 139. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, lá nas extremidades, lá do outro lado do mundo, lá também Deus está. E estavam naquele momento lá em Jerusalém, estavam habitando homens de todas as nações do mundo. Judeus, homens religiosos que tinham ido, porque existe uma lei no Antigo Testamento em que os homens têm que se apresentar em Jerusalém, fazer essa peregrinação, tá? E isso estava acontecendo aí. E enquanto isso estava acontecendo, sucedeu a descida do Espírito Santo, sucedeu o Pentecostes. E para alcançar a esses viajantes, a esses peregrinos,
que cada um deles falava uma língua completamente diferente do outro. Para alcançá-los, o Espírito Santo concedeu a esses galileus que estavam aí, a esses crentes em Jesus, concedeu que falassem nessas línguas, nesses idiomas. Não abriram a boca e falavam bobagens que ninguém entende, não. Eles falaram idiomas. E lá na plateia, né, no povo que se juntou, tinha gente que entendia perfeitamente. E aí ficaram espantados. Como é que esse Galileu está... Como é que ele está falando a língua em que eu nasci, a minha língua materna? Foi isso que aconteceu, né? Deus está em todo lugar, né? E o terceiro ponto, né? Deus nos forma, nos chama e nos capacita. A onipotência de Deus nós encontramos em Salmo 139, 13 em diante. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, um feto. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós estamos vivendo tempos terríveis, onde as próprias mulheres consideram essa criatura que está formada dentro do seu próprio ventre como uma coisa, como um quisto que deve ser extirpado. Quando aqui a palavra claramente diz, né? Possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Não é uma coisa, não é um espinho que se tira daí. É um ser humano. No ventre da minha mãe, o quê? Aí vem essas mulheres desquiciadas, afirmando que, não, tranquilo, pode tirar. É um amontoado de células. Isso deveria ser prova que o ser humano é um ser humano depravado, caído, corrupto, seja homem ou seja mulher. Quantas vezes ouvimos, quando as mulheres dominarem. O que aconteceu com a Argentina? O que aconteceu com o Brasil? O impeachment que aconteceu foi golpe, foi maldade? Não. Merecia. O que aconteceu? O que está acontecendo agora no meu país? No Peru. Quem está na presidência? Uma mulher. As coisas estão uma maravilha? Não. Está indo de mal para pior. É machista? Não sou machista, nem feminista, nem nada. Eu simplesmente digo, tanto homem como mulher são corruptos, é farinha do mesmo saco. Pronto. E nós estamos vivendo numa época terrível, tão terrível, que até as mulheres que deveriam ter um pouquinho de aquele amor maternal que falam tanto, né? Nem isso mais tem. Por quê? Porque é um ser humano corrupto, seja homem ou mulher, corrompido, malvado. Aqui o salmista afirma, que mesmo estando no ventre da mãe, Deus já estava guiando, já estava dirigindo. Deus, na sua
onisciência, onipresença e onipotência, faz todas essas coisas, né? No ponto número 4 que nós podemos ver aqui no Salmo 139 é que Deus julga e santifica. No versículo 17 em diante: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Não fiquem pensando, o inferno, isso foi uma invenção dos padres e dos pastores. São asnos que surram essas coisas. Deus estabeleceu o inferno não para o homem. O Senhor Jesus disse bem claramente: o inferno preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Mas o homem é tão corrupto que ele quer ir correndo para lá. E depois alega, não, isso foi inventado pelos homens. Não foi inventado pelos homens. Tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Afaste-se de homens de sangue. Afaste-se de homens malvados. Já no Salmo 1, nós encontramos isso bem claro, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que se afasta desses aí. Afaste-se de gente que não presta. É isso. Por quê? Versículo 20 de Salmo 139: pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, aqui o salmista está pedindo para ser julgado, para ser analisado pelo próprio Deus. Sonda-me e conhece o meu levav. Sonda-me e conhece o meu mais íntimo. Porque nem eu sou capaz de analisar isso. Somente Deus pode fazer isso. E aqui o apelo do salmista a Deus, ele pede a Deus que Deus sonde e conhece o seu mais íntimo e o guie pelos seus caminhos. Em outras palavras, o salmista está pedindo pela santificação. Se há em mim algum caminho mau, corrija isso e leva-me pelos seus caminhos. Conduze-me pelos seus caminhos. Né? Isto é o que o apóstolo Pedro disse lá em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Metanoiete. O que significa essa palavrinha no grego? Traduzido como arrependei-vos, mas o significado é: mudem o pensamento de vocês. Uma metanoia é uma mudança de pensamentos. Né? Esses pensamentos que você tinha, larguem isso. É o que o salmista está dizendo aqui. Sonda, meu Deus, no meu levav, no meu coração, no meu mais íntimo, no meu âmago, sonda-me e vê se há algum caminho mau. Prova-me.
Se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho da santificação. Arrependei-vos, arrependei-vos. O apelo então, busque a Deus e suplique que Ele sonde a sua vida. Busque a Deus e suplique a Deus que Ele lhe encha com o seu Espírito Santo. Busque a Deus e suplique que Ele lhe conduza a uma vida em santificação. Que isso aconteça com cada um dos irmãos. Deus seja louvado pelo que Ele faz com cada um de nós, através da sua palavra e da ação do Santo Espírito. Amém. Amém. E em ti, ó Deus, o puro coração, que renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustenta